Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Muito bem-vindos ao Saudações, mais um domingo, primeiro domingo de maio. E você, mais uma vez conosco aqui na Band. Mês de maio no Saudações está recheado de coisa boa pra gente. E eu queria, em primeiro lugar, fazer uma consignação no programa de hoje. Antes, me desculpe, doutor Thiago, antes de lhe apresentar, inclusive, mandar um abraço muito querido para o doutor Daniel Blume. Estou aqui, até brinquei com ele que o livro dele, Cartas ao Neto, um livro de poesia satírica fantástico, vinha fazendo parte dos meus dias, e está aqui a prova, doutor Daniel Blume. E hoje a gente vem falar sobre um tema que é muito caro no mundo do direito. Um tema que, porque em determinados momentos, doutor Thiago, quando a gente vai falar sobre aquilo que deveria adjetivar o mundo do direito, que é a justiça, a gente esquece que esse também é um substantivo. Então, que não é só uma qualidade, é o que a justiça tem que ser por essência. Justa, apesar de um pleonasmo redundante, se me permite. Vamos falar sobre como a atuação advocatícia, como a atuação do advogado, ela está intrinsecamente ligada à justiça, por meio das prerrogativas. Então, se você não sabe o que são prerrogativas do advogado, ou se você é um jovem advogado, ou um advogado veterano que seja, e quer conversar com a gente sobre prerrogativas, sobre o que tem sido feito para intensificar a fiscalização da violação de prerrogativas, ou o próprio incentivo à atividade advocatícia. Continue com a gente. Se você não é do mundo do direito e também tem alguma dúvida nesse aspecto, continue com a gente. De toda forma, estamos aqui com um convidado muito querido, doutor Thiago Dias. Doutor Thiago Dias, Vossa Excelência, né, porque é Conselheiro Nacional do Ministério Público hoje, então é Vossa Excelência. Foi presidente da OAB por 2 vezes, foi conselheiro federal da OAB. Doutor Thiago Dias, que recentemente conversando com ele, disse que o meu primeiro ato junto à Ordem dos Advogados do Brasil foi o almoço de lançamento da campanha dele na Panete Buffet em 2015, que eu fui conduzido pelo meu pai, doutor Moreira, a quem eu estimo melhoras também. Doutor Moreira está se recuperando de uma cirurgia, queria estar aqui com a gente hoje, doutor Thiago, mas está se recuperando de uma cirurgia. Então, retornando, fui conduzido pelo meu pai, na época eu estava no 2º período da graduação, para o almoço de lançamento de uma campanha, a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. E lá começa a desenvolver o meu carinho não só pela advocacia, que foi a profissão que me escolheu, o sacerdócio, como o senhor também tem o hábito de falar, que me escolheu, mas pela ordem em si, porque eu tenho desde sempre um carinho pela Ordem dos Advogados do Brasil, e acho que esse é o nosso compromisso fraterno enquanto colegas. Então, doutor Thiago Dias vem falar com a gente sobre prerrogativas, sobre violação de prerrogativas, sobre a atividade advocatícia. Vamos falar sobre um caso que chamou a atenção do Brasil inteiro, que aconteceu lá em Cocalzinho do Goiás, então, que infelizmente uma colega advogada foi presa em flagrante sob a vigilância de um fuzil de armamento pesado por um determinado delegado, que a justiça já disse que o caso era ilegal, já tem liminar, inclusive impedindo esse delegado de atuar nesses casos. A Secretaria de Segurança Pública do Goiás removeu ele. De toda forma, vamos falar sobre isso, mas não dá para a gente falar sobre isso sem antes entender quem está aqui na bancada com a gente. Doutor Thiago, fiz um extrato, falei da sua atuação na presidência da Ordem, falei sobre a sua atuação no Conselho Federal. Hoje é Conselheiro Nacional do Ministério Público, a gente vai explicar isso para quem nos assiste, de maneira muito breve, porque CNMP é assunto para um programa ou 2 por si só. E queria lhe dar as boas-vindas. O senhor se apresente para quem está nos assistindo, com certeza muita gente da nossa Ordem está assistindo esse programa hoje, no domingo ou no YouTube, para que a gente possa começar. Muito bem-vindo, uma honra enorme lhe receber nessa casa. Primeiro, agradecer, Vitor, o convite para estar aqui no Saudações. Estava com saudade de vir aos Saudações, conversar com os telespectadores do nosso domingo pela manhã, pessoal no YouTube também, que depois acompanha nas redes sociais, que hoje é a dinâmica do mundo moderno, poder falar um pouquinho sobre a advocacia, sobre o trabalho nos tempos na presidência da Ordem, sobre o trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público, sobre esse caso de Cocalzinho e, acima de tudo, conversar com os telespectadores dos temas hoje pulsantes na nossa sociedade. Muito obrigado e também iniciar o programa mandando um fraterno abraço a Moreira Serra, querido amigo, desejando uma pronta recuperação, Moreira. E na próxima vinda aqui ao Saudações, quero você, fazer nós 3 uma bancada tripla aqui para bater esse papo. Com certeza o doutor Moreira vai ficar muito entusiasmado e será fantástico. Para mim vai ser uma aula, espero falar muito pouco e ouvir muito nesse dia, doutor Thiago. Doutor Thiago, antes da gente entrar no aspecto CNMP, a gente está falando de uma trajetória, a gente está em 2026, 2015 ali, não dá para dizer que começou a sua trajetória na OAB, mas
2015 a gente tem um marco muito significativo, que é a eleição, onde se assume a presidência da Ordem, e essa trajetória vem ganhando vulto. Uma trajetória que viveu momentos de transformação muito específicos no Brasil. Então a gente passou por um momento de impeachment, um clamor político muito forte, as pautas políticas começam a ganhar uma envergadura muito maior, processos penais ou processos que ganham uma envergadura muito grande, uma atenção muito grande da população, porque hoje a população acompanha a atividade do judiciário, isso é um fato, e a Ordem vem se transformando nesse aspecto. O que mudou da ordem em que o senhor toma posse como presidente lá em 2016, a ordem que o senhor deixa antes da gente chegar em 2026, mas que o senhor deixa em 2021 para seguir como conselheiro federal? Primeiro, você falou de 2015. 2015 era, a oposição à época dizia que nós éramos os meninos, e de fato tinha 31 anos de idade, cabelos ainda todos pretos, saudade desses cabelos. Mas, e a gente tinha um sonho de tornar a Ordem mais próxima da advocacia da capital e do interior, ouvir a advocacia em cada rincão desse estado e, sobretudo, abrir a Ordem dos Advogados do Brasil à participação de todos os advogados. Os advogados mais experientes, a jovem advocacia, que eu era recém-saído dessa jovem advocacia, comecei a advogar, tinha feito 22 anos, então eu tinha ali 9 para 10 anos de advocacia. Tenho a alegria de poder dizer hoje, Vitor, que no último dia 6 de abril fiz 20 anos de advocacia. Parabéns. Com muito orgulho, porque é a profissão que me escolheu, é meu sacerdócio, é a missão de vida, é algo que eu amo, que é a advocacia. Nesse tempo, a gente estabeleceu, quando chegou a Ordem, premissas institucionais e premissas para a advocacia na atuação. Para a advocacia, a gente buscou, como disse, aproximar a Ordem da advocacia, abrir a casa. A próxima ordem, eu rodei nos 6 anos de presidência cerca de 200 mil quilômetros por esse estado, indo a cada comarca do estado do Maranhão. A gente teve a oportunidade de construir 11 sedes de subseções, 7 próprias e 4 a gente alugou, reformou, entregou a advocacia. Só tinham 4 no estado, a gente quando saiu tinham 15 sedes das subseções. Fizemos capacitação já. O presidente Caio, na época tesoureiro, foi quem organizou, mas ainda na minha presidência, a primeira pós-graduação gratuita da história do AB Maranhão, oferecida à época para cerca de 1.500 advogados, e isso, praticamente no Brasil, só a AB Maranhão tem, e o presidente Caio tem fecundado isso com várias outras pós-graduações nesses últimos anos, gratuitas da advocacia, levando capacitação à advocacia, com salas nos fóruns e salas para atendimento do cliente. Você vai na nossa sede hoje, aqui em São Luís, por exemplo, você tem várias salas para atendimento do cliente, e eu fico muito feliz, Vitor, de ir lá e ver a casa cheia. E uma das coisas que marcou, ao longo desses anos todos, alguns pontos marcam a gente. E eu jamais esqueço um dia que foram inaugurados os escritórios compartilhados, as salas de atendimento, e eu sempre chegava na ordem e ia cumprimentar todo mundo lá, abraçar muitos colegas. E aí um colega virou para mim e disse: Tiago, eu queria lhe agradecer. E eu disse: por quê? Ele disse: porque eu estava com muita dificuldade financeira, eu sou jovem advogado, e eu não estava com condição de manter a sala que eu tinha alugado em determinado prédio comercial daqui. Mas eu estou atendendo meus clientes aqui, tem sido fantástico, a estrutura é boa, dá até mais credibilidade para a gente, porque atende dentro da ordem, e você vê o trabalho repercutir no dia a dia, na vida do advogado, isso é o que nos move, isso é que faz o bichinho do AB picar, no sentido de você poder ver o trabalho que você faz efetivamente ajudar a melhorar a vida do advogado. Questão de prerrogativas que você falou, a gente criou a Procuradoria de Prerrogativas da Ordem, a gente profissionalizou a Comissão de Prerrogativas com funcionários contratados, ampliamos a participação da advocacia na Comissão de Prerrogativas, porque eu sempre disse que a advocacia precisa de um tripé: capacitação, estrutura e prerrogativas respeitadas. E a gente buscou fazer isso. No âmbito institucional, a gente buscou primeiro fecundar o diálogo com todas as instituições, porque acho que passa por isso o fortalecimento da nossa profissão, da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Por exemplo, uma pauta importante na questão das prerrogativas foi a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade. O Maranhão, Vitor, e muita gente não sabe disso, e à época eu fiz um agradecimento muito especial a cada parlamentar do estado do Maranhão, os senadores, os deputados. O Maranhão foi o único estado do Brasil em que todos os deputados federais e todos os senadores votaram a favor da Lei de Abuso de Autoridade, que, entre outras coisas, fortalece as prerrogativas da advocacia. A gente foi também o único estado do Brasil
que levou vacina na época da pandemia e claro, isso foi um marco na nossa gestão, testagem de Covid gratuita para toda a advocacia ainda em junho e julho de 2020, quando não se tinha a menor perspectiva de uma vacina no horizonte próximo. Eu e o presidente Caio passamos 20 dias rodando as subseções todas, levando vacinação e com as bênçãos de Deus, voltamos sem ser contaminados, não obstante algumas fogueiras eu tenha pulado, porque aconteceu em vários locais de abraçar colegas, pô, meu irmão, como é que tá? Tempo que não te via. E aí, quando saiu o resultado, o colega estava com Covid. E a gente passava o resto da viagem preocupado. Mas pegamos ou não pegamos? Mas, graças a Deus, conseguimos cumprir nossa missão e o presidente Caio vem dando continuidade, ainda com mais empenho, mais dedicação. Tem sido um presidente brilhante e a advocacia reconheceu isso nas últimas eleições, com acho que a maior votação proporcional da história da advocacia maranhense. É um candidato da Ordem dos Advogados do Brasil, mas buscando, como disse, estar cada dia mais próximo da advocacia, ouvir cada dia mais a advocacia, porque eu sempre digo que você só consegue trabalhar bem se ouvir aqueles que são os destinatários do trabalho. E, sobretudo, trazer a advocacia para dentro da casa, porque, como eu disse, lá no dia 23 de novembro de 2015, foi o dia da nossa eleição, nossa primeira eleição, a casa é da advocacia, é de cada advogado e de cada advogada. E é isso que tem que ser cada vez mais proliferado, que a advocacia precisa estar dentro da OAB. A OAB só é forte com a advocacia dentro da casa, e a advocacia só é forte tendo uma instituição forte. O senhor tocou, eu vinha desenvolvendo minha próxima pergunta no outro sentido, doutor Thiago, mas eu preciso ressaltar, eu tive a oportunidade de representar minha turma de compromissandos no dia em que fui declarado advogado, em que recebi minha carteira de ordem, por assim dizer. E eu falei algo que encaixa muito nessa sua frase. Eu disse exatamente isso. E está disponível na plataforma da OAB. Que a OAB como um todo, ela tem o exato valor do advogado como indivíduo, do advogado mais frágil como indivíduo. Que é uma corrente, e eu partilho dessa visão. E que fantástico. Mas eu queria pensar 2 pontos da sua fala, quando o senhor fala sobre prerrogativas e sobre profissionalização da comissão de prerrogativas. E jovem advocacia, na verdade. Hoje a nossa comissão de prerrogativas é presidida pelo Dr. Ivelton Lago, que é um querido. Dr. Ivelton Lago é um querido da advocacia. Grande tribuno do júri. Hoje, um influenciador do pensamento moderno, Sim. Dr. Ivelton Lago. E com a mente sempre jovem, acompanho ele nas redes sociais, meu amigo querido, um fraterno abraço, meu irmão. E o Dr. Ivelton Lago tem enfrentado um desafio muito particular, porque hoje, com o acesso à informação, o acesso à educação muito democratizado, e ele é relevante nesse aspecto, nós temos um número de pessoas acessando os cursos superiores muito maior. Isso alcançou os cursos de direito. E, logicamente, repercutiu na advocacia. Então, eu fiz esse apontamento que no ano de 2016, 2017, a OAB do Maranhão tinha 16 mil advogados inscritos, aproximadamente. Então, desde a sua existência, a OAB tem 94 anos, até 2016 ela tinha 16 mil advogados inscritos. De 2016 para cá, então mais 10 anos, ela dobrou o número. Está com número 32 mil de ordem. Então nós temos mais de 16 mil no espaço de 10 anos. Isso nos estados de São Paulo, Rio, é muito maior. Esse boom é muito maior pelo acesso à educação. Então, naturalmente, os desafios que antigamente alcançavam um número determinado de pessoas, hoje alcançam muito maior. Pelo estado inteiro, já que a advocacia foi interiorizada nesse aspecto. Essa jovem advocacia, ela tem alcançado com plenitude o exercício regular das suas prerrogativas. E aí, antes do senhor responder essa pergunta, eu queria só que o senhor conceituasse para quem acompanha a gente o que são essas prerrogativas. Bem rápido, porque a gente ainda vai entrar nesse aspecto das prerrogativas. Mas ela tem acessado de maneira plena essas prerrogativas? Eu primeiro vou falar o que são as prerrogativas, não só para os colegas, mas eu sei que tua audiência é enorme, principalmente a sociedade que nos acompanha. E isso é importante pontuar, porque muita gente acaba tendo uma visão distorcida das prerrogativas da advocacia como sendo um privilégio dos advogados, e não é. Até porque o advogado, Vitor, ele não atua em regra em nome próprio, ele atua em nome de terceiro. O que as prerrogativas asseguram ao advogado é o pleno exercício profissional. Por vezes, para atuar em nome de terceiro, para defender os direitos de terceiro, nós temos que enfrentar as autoridades. Nós precisamos dizer à autoridade que ela está errada, que o que ela está fazendo é abuso de autoridade, que aquilo viola o direito, que aquilo viola o contraditório ampla defesa, e nós somos exatamente o fronte,
que faz esse enfrentamento. E aí, para defender os direitos de terceiro, é que o Constituinte estabeleceu prerrogativas para a advocacia. Ou seja, não é para o dia a dia do advogado enquanto cidadão, é para o advogado em seu exercício profissional bem defender o interesse da sociedade. Porque eu sempre dizia e repito e digo com muita ênfase, se nós temos de ter um Estado, e temos de ter sim, isso é importante, um Estado juiz forte, nós temos de ter um Estado Ministério Público muito forte, porque tem uma função primordial, e hoje no CNMP, cada vez mais, eu posso acompanhar de perto o trabalho feito pelo Ministério Público, nós temos de ter uma advocacia cidadã igualmente forte, porque a advocacia e o advogado e a advogada são a última trincheira da cidadania. É quem fala, é a voz constitucional do cidadão. Existe uma passagem em uma obra de Shakespeare que ele fala justamente isso, que a advocacia é a última barreira entre a cidadania e o arbítrio. E é fantástico quando a gente entra nesse aspecto, doutor Tiago. Mas, retornando a essa questão do exercício das prerrogativas, do pleno exercício das prerrogativas. Começamos o programa e falamos do episódio de Caucalzinho, aonde uma colega, no exercício da sua profissão, fez uma queixa legítima, completamente legítima, a uma determinada atividade de Estado, inclusive a falta de efetivo em uma determinada instituição pública, dentro da área de segurança pública, e ela foi surpreendida com murros na porta, batidas na porta, no escritório dela, foi presa em flagrante pelo destinatário, pelo delegado que era destinatário de algumas dessas queixas, que são naturais. A gente vive um momento onde a população acompanha o serviço público de modo geral, então, INSS, quem não se queixou sobre a fraude do INSS, sobre o escândalo do INSS nos últimos tempos? E é legítimo enquanto cidadão, porque a gente recolhe tributo para isso, para que a gente tenha um serviço público de qualidade. Então essa advogada, não só no seu exercício cidadão, mas no seu exercício profissional, fez essa constatação e foi alvo de um absurdo, de uma ilegalidade filmada, transmitida, foi presa, foi algemada, que dá para a gente falar só sobre os absurdos processuais penais nesse caso, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Diante de um fato como esse, primeiro, como se posiciona a OAB, como deve agir a OAB, e segundo, qual é a importância de que a gente tenha no Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão responsável pelo controle externo da atividade policial, que a gente tenha um representante da advocacia? Qual é a diferença que faz a gente ter essa visão advocatícia no CNMP? Vou pontuar minha resposta em 3 pontos. Primeiro, verifico que não respondi a tua pergunta anterior no aspecto da jovem advocacia. No acesso às prerrogativas. Uma coisa que a gente buscou fazer dentro daquele tripé que eu falei lá no começo é a capacitação da advocacia e, sobretudo, da jovem advocacia. Hoje a gente tem, de muitos anos para cá, uma comissão de jovens advogados extremamente atuante que tem, desde o momento em que o jovem advogado ingressa na casa com bem-vindos, onde é feita a acolhida, os primeiros direcionamentos, orientações sobre o papel da ordem, das comissões, como você pode participar, premissas das nossas prerrogativas e que tem feito inúmeros cursos. Eu quero mandar um abraço para a doutora Vitória, que é a nossa presidente da Comissão da Jovem Advocacia, tem feito inúmeros cursos sobre prerrogativa. Eu sempre digo, o primeiro defensor da prerrogativa do advogado é o próprio advogado. A ordem tem que estar de prontidão sempre, para quando o advogado tentou defender sua prerrogativa e não foi respeitado, a ordem tem que estar de prontidão e de plantão, e por isso a profissionalização, para que o advogado entre em contato, ligue, o AB vá e diga, olha, se a palavra do advogado não bastou, aqui está a palavra dos 1,5 milhão de advogados desse país, representados pela Ordem dos Advogados do Brasil, está a palavra dos 32 mil advogados do Estado do Maranhão para fazer o enfrentamento que precisa ser feito. Se para você, autoridade, não bastou a voz do advogado, e deveria bastar, está aqui o enfrentamento a ser feito com a instituição e com todos nós, advogados e advogadas, que em um somos todos e em todos somos um. Isso é uma fala que o presidente Lamarck, que o ex-presidente da Ordem Nacional, dizia, e eu sempre gosto de repetir, em um somos todos e em todos somos um. O caso lá de Caucalzinho é totalmente absurdo. Eu brinco assim, foi um exercício das próprias razões feitas pelo delegado, usando o cargo de delegado para se defender, no sentido do que ele achava que teria crime ou não. Foi uma crítica em rede social, sequer direcionada a ele, direcionada ao sistema de justiça da cidade. Eu acho que ele talvez, sob a máxima de Luís XIV, do Estado sou eu, ele achou que o sistema de segurança era ele, e aí a crítica foi feita a ele, por isso ali havia uma ofensa pessoal,
uma calúnia contra ele, uma injúria contra ele, e ele achou que ele poderia ir dar voz de prisão à advogada que tinha feito uma crítica ao sistema de justiça em rede social. Você vê o tamanho desse absurdo, o tamanho do abuso de autoridade, mas tem isso tudo uma coisa que me deixa feliz, que é o fato de que agora ele vai precisar de um advogado para defender ele. E eu espero que o colega cobre honorários elevados, para ele entender a importância da advocacia brasileira. Talvez não porque vai precisar na seara penal, na seara administrativa disciplinar, talvez com repercussões, inclusive no direito civil, em danos morais, obrigações de fazer. Ele já foi removido da comarca, ele já, inclusive a Secretaria de Segurança do próprio Estado de Goiás, já proibiu que ele atue em causa própria como delegado, enfim, não só nas causas envolvendo essa advogada, mas em todas as causas que ele queira em nome próprio, entender que ele pode fazer, quando entender que é vítima de qualquer fato, ele fazer prisões ou qualquer coisa do tipo. E, enfim, isso me deixa confortado o fato de saber que ele vai precisar de advogados agora para defender o direito dele, para ele entender a importância da prerrogativa e dos advogados brasileiros e brasileiras. No CNMP, a gente tem buscado dialogar, acima de tudo, com todas, com o Ministério Público, mas com as demais instituições, nesse papel, nessa função importantíssima que o legislador concedeu à advocacia brasileira. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele é um órgão plural, composto pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, pelo representantes, no caso, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, próprio presidente, o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que é o nosso presidente, procuradores, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, representantes da Câmara e do Senado e 2 representantes da advocacia brasileira. Eu tive a honra de ser indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e aprovado na sabatina do Senado para representar a advocacia brasileira no Conselho Nacional do Ministério Público, que tem um papel fundamental, não só, como muitos pensam, que é fazer avaliação de processos disciplinares contra promotores, não. O CNMP ele tem um papel muito maior, orientativo, de fiscalização da atividade, sim, mas acima de tudo, da organização do Ministério Público. Essa semana mesmo a gente votou, semana passada, na verdade, nós votamos numa sessão uma resolução que irá regulamentar a obrigatoriedade da presença dos promotores nas comarcas. Traz uma regulamentação nova, substituindo uma resolução antiga, já que não contemplava a modernidade e tudo aquilo que hoje é exigido dos promotores em cada rincão desse país. Tivemos a oportunidade de aprovar uma resolução que trata do respeito aos contratos de advocacia, recomendando ao Ministério Público do país inteiro que não interfira em contratos privados de advocacia sob aspecto cível, e a gente via, às vezes, questionamentos, inclusive no Judiciário e no Ministério Público, sobre o percentual cobrado numa causa previdenciária. E isso, se as partes são capazes, se as partes, de forma livre e consciente, disciplinam um contrato de honorários, essas partes têm os meios jurídicos para tentar contestar ou não. Não cabe ao Ministério Público intervir nisso, não cabe ao Judiciário de Ofício intervir nisso, como a gente algumas vezes viu. E o papel do Ministério Público é esse: regulamentar, orientativo, também disciplinar, mas é muito amplo esse papel do Conselho Nacional do Ministério Público, que hoje tem orgulho de estar lá representando a advocacia brasileira. Quando conversávamos antes da entrevista, apontamos alguns eventos que foram, digo até canônicos, durante a pandemia, que foi a aprovação, o sancionamento, a sanção de 5 leis municipais na cidade de São Luís, voltadas à atenção à atividade advocatícia. Então, para quem nos acompanha, a essência é muito enfadonha, de participação da advocacia em conselhos da atividade fiscal do município, mas principalmente regulando atendimento à advocacia, atendimento prioritário à advocacia no exercício da função, regulando o acesso aos autos de processos administrativos, parte da advocacia, ou que o município acompanhasse a contagem de prazos e a suspensão de prazos do recesso forense no Código de Processo Civil, nos processos administrativos. Então, eventos canônicos. Na sua presidência, sob sua gestão. Então, a gente pode dizer que houve uma evolução, onde a gente tinha uma atuação estratégica voltada à cidade de São Luís, ao estado do Maranhão, agora a gente tem uma atuação de modo nacional. Não só nacional, porque o CNMP tem inclusive uma atuação internacional com os representantes do Ministério Público que estão em atividades específicas junto a outros organismos internacionais. Mas hoje a gente consegue imprimir essa visão advocatícia
no Ministério Público Brasileiro e acaba transformando o sistema de justiça. Doutor Tiago, para a gente finalizar, porque nós temos 5 minutinhos, nós vivemos um mundo hoje onde a gente tem cada vez mais dado acesso à informação da vítima. E quando eu estava no Ministério Público Militar, de onde sou oriundo, ouvi do promotor Fernando Teles algo que me chocou muito sobre a proteção da vítima no direito brasileiro. Que a maior parte, se não todas as condenações do Estado brasileiro na Corte Internacional, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi sobre violação dos direitos da vítima. Então a gente tem que olhar com mais carinho para a vítima também. Dentro desse aspecto, a gente tem tido cada vez mais denúncias na Justiça do Trabalho sobre assédio moral, no Disque 100, o número de denúncias sobre violações aumentou exponencialmente. Isso quer dizer que a gente tem aumentado o número de casos de violação, o número de abuso de autoridade, de autoritarismo do Estado, a delegacia sou eu, ou, na verdade, o que a gente começou agora foi um movimento de combate a esse tipo de atividade. Vou lhe pedir que a gente responda para fazer o encerramento, sabendo que eu queria passar mais meia hora conversando aqui. Olha, eu acho que é a conscientização e a informação. Na verdade, não aumentaram os casos, esses casos sempre existiram. O que não tinha antes era a reação forte, seja porque as pessoas não conheciam seus direitos, seja porque as pessoas não sabiam onde buscar a atuação de reprimenda a esses abusos, seja porque às vezes faltava credibilidade a uma instituição ou outra de que, olha, eu vou naquela instituição e vai ser feito enfrentamento. E o que ocorre hoje? O acesso à informação é muito mais facilitado, de uma maneira geral para a sociedade. No caso da advocacia, também, a gente também tem buscado fazer isso pela ordem nos últimos anos, informar a advocacia quanto a seus direitos, quanto, enfim, todas essas questões. Segundo, uma confiança de que efetivamente aquele abusador será punido. E terceiro, a facilidade dos meios de comunicação faz com que aquilo saia da esfera lá individual, que ninguém ficava sabendo, como o caso de Cocalzinho. Se não tivesse um celular para gravar aquela violação, certamente nós não estaríamos aqui falando sobre isso, mas isso faz com que essas pequenas violações ganhem repercussão e a gente possa fazer as discussões necessárias e os enfrentamentos necessários. Doutor Tiago, uma alegria muito grande poder, enquanto advogado, falar sobre prerrogativas, falar sobre valorização da atividade advocatícia, que, como o senhor falou, não fortalecem a advocacia. O maior prejudicado com a desmoralização da atividade advocatícia é o próprio Estado democrático de direito, na figura do constituinte, na figura do representado. E aí o representado ele é universal, porque a advocacia representa qualquer pessoa, inclusive uma autoridade pública que viola as prerrogativas da advocacia. Esse é o padrão democrático e cidadão da advocacia, isso que é fantástico. Então, muito importante que a gente possa receber o senhor como ex-presidente, como conselheiro federal que foi, e como representante da advocacia no Conselho Nacional do Ministério Público para falar sobre prerrogativas. Eu lhe agradeço imensamente ter aceitado o convite a estar aqui hoje, que a gente possa repetir esse diálogo com outros enfoques, possa falar sobre o episódio da retirada dos vícios na Justiça do Trabalho, que comentamos antes do programa, possa trazer o presidente Caio aqui para falar sobre o projeto do OAB de ponta a ponta, que foi lançado recentemente, e lhe agradeço pela confiança em estar aqui hoje, pelo diálogo, pelas informações que foram passadas aqui. O canal fica sempre aberto e peço que o senhor se despeça de quem nos assiste. Primeiro, desejar um bom domingo a todos, um excelente domingo, agradecer pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema que eu amo tanto, que é a advocacia, o sistema de justiça brasileiro, é aquilo que é a minha vida, é aquilo que nos últimos 20 anos eu abracei como missão de vida, como sacerdócio. Então, fico muito feliz de poder aqui conversar com você, com os telespectadores, trazendo aquilo que é mais elementar no nosso dia a dia. São essas construções, é aquilo que a gente buscou fazer nos últimos anos, é aquilo que a gente pensa sobre a importância das prerrogativas, sobre a importância dos órgãos do sistema de justiça. Como disse, o CNMP tem uma importância fundamental ao sistema de justiça brasileiro, não só ao Ministério Público, porque as normas lá, as recomendações, as normas que a gente vota e aprova, elas servem de bússola a todo o Ministério Público brasileiro, que tem um papel fundamental, seja nas eleições que virão, enfim, em todos os aspectos. Então, prazer enorme estar aqui, saudações e um grande abraço. Para você que nos acompanhou até agora, um ótimo domingo, um ótimo finzinho de feriado. No domingo que vem, domingo de Dia das Mães, estamos de volta.
Doutor Thiago, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado a você, um abraço a todos vocês, uma ótima semana e saudações a todos. Grande abraço. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.